relatório Focus do Banco Central, esta semana apresentou os indicadores para 2010. Toda semana nós temos um relatório divulgado na segunda-feira que faz a expectativa de inflação, a expectativa de taxa de juros no final do ano, como é que vai se comportar o câmbio, vai ser o crescimento do PIB para o ano. Pois bem, esse relatório Focus, nesta semana, apresenta algo que mais uma vez preocupa, que é a previsão de inflação. O IPCA, segundo os analistas do Focus, deve encerrar o ano em 4,86%. Quer dizer, acima da meta estabelecida pelo Banco Central de 4,5%. Então, a cada semana, nós estamos tendo esta previsão de aumento de inflação, ela crescendo. É algo preocupante. Dentro de indicadores macroeconômicos tão positivos como nós temos hoje no Brasil, e podemos comemorar esses indicadores, temos aí esta ameaça de crescimento da inflação. E a ameaça de crescimento da inflação já faz com que o próprio relatório Focus diz que a taxa Selic, a taxa básica de juros, vai chegar no final de 2010 em 11,25. Quer dizer, hoje nós estamos com uma taxa Selic em 8,75. Ela já chegou a 13,75. E com a crise internacional, com os efeitos da crise no Brasil, ela foi caindo, chegando a 8,75. A próxima reunião do Copom, que vai analisar a taxa Selic, que vai definir a nova taxa básica de juros, ela acontecerá no final de março. E todos já dizem que o conservadorismo do Banco Central vai fazer com que a taxa Selic suba de novo. Eu repito aquilo que já disse. Antes de subir taxa de juros, o Banco Central tem outras medidas que pode adotar. A flexibilização do compulsório sobre os bancos, que começa a acontecer, pode determinar inclusive um aumento do compulsório sobre os bancos que faça com que isso tenha efeito no crédito. Quer dizer, nós teremos, com o aumento do compulsório sobre os bancos, uma diminuição do crédito que vai evitar o aumento da taxa de juro, que compensará este não aumento da taxa de juro para combater um possível aumento de inflação. Então, se os banqueiros, se o sistema financeiro já resiste ao aumento do compulsório, eu repito, eu prefiro o aumento do compulsório sobre os bancos, eu prefiro uma limitação ao crédito, mesmo que pequena, do que aumentar a taxa Selic. Nós temos que evitar o aumento da taxa básica de juros. Esta pequena ameaça de inflação não deve ser o fator que leve o Banco Central e o Copom, na reunião de final de março, a aumentar a taxa Selic. Aumente o compulsório antes de fazer isso. Quando a gente fala no prejuízo para a população, para o setor produtivo, do aumento da taxa Selic, da taxa básica de juros, a gente poderia colocar também outras razões para não aumentar a taxa Selic. Uma delas é o que representa para o governo para rolar a dívida. Qual é o custo que o governo tem para rolar a dívida interna, tendo um aumento da taxa Selic? Se nós observarmos, se comemorou a semana passada a possibilidade de, em 2010, nós termos menos de 5% do PIB de custo de rolagem da dívida interna. Pois bem, esses menos de 5% do PIB vão representar, em 2010, em torno de 172 bilhões de reais que o governo vai gastar para rolar a dívida. Quer dizer, dinheiro que poderia ser investido em educação, em saúde, em segurança, em infraestrutura, vai ser colocado nos bancos, vai se pagar aos bancos, vai se fazer com que se role a dívida tendo um custo desses. Cada ponto percentual de aumento da taxa Selic é um absurdo que o governo paga a mais para rolar a sua dívida. Se hoje os 172 bilhões de reais representam 13 vezes mais do que o governo gasta com o Bolsa Família, dá para ter uma ideia do que se poderia fazer com esses 172 bilhões. O aumento da taxa Selic significa
um custo maior para rolar dívida. O aumento da taxa Selic significa menos recursos para a educação, para a saúde, para a segurança e para a infraestrutura. O aumento da taxa Selic significa, de um lado, a população ser penalizada no momento que vai buscar um dinheiro no banco, o setor produtivo ser penalizado no momento que precisa de um financiamento bancário e, de outro lado, significa o governo pagar mais para rolar essa dívida e ter menos recursos para investir naquilo que a população precisa que o governo invista. Então, temos que evitar o aumento da taxa Selic e temos que buscar outras alternativas que o custo seria muito melhor, muito menor e muito melhor para a sociedade brasileira. Quando a gente analisa os indicadores macroeconômicos do país e a gente comemora os bons indicadores que temos, um que a gente tem que se aprofundar um pouco é na questão da geração de emprego, do nível de emprego. Em 2009, o Brasil sofreu os impactos da crise internacional, da crise financeira internacional, que, na verdade, atingiu todos os países e não podia deixar de também ter impacto sobre o Brasil. Mas mesmo com essa crise, mesmo com os efeitos da crise internacional, o Brasil conseguiu chegar no final de 2009 crescendo em termos de geração de emprego 0,7%. E um resultado que ele foi muito alavancado pelas vagas com carteira assinada, que tiveram um crescimento em 2009 de 2,3%. Então, caiu o emprego informal e subiu o número de trabalhadores com carteira assinada, algo altamente positivo e dentro de um período de crise internacional e efeitos dessa crise, como eu disse, impactando também o Brasil. Pois bem, chegamos no final de 2009 e já prevendo um 2010 muito melhor. E o que acontece em janeiro? Janeiro, os indicadores já mostram que nós temos aí mais de 180 mil empregos formais gerados no mês de janeiro desse ano. Então, é algo altamente positivo e que tem que se comemorar. Se esses mais de 180 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram gerados em janeiro, isto dá para vislumbrar que nós teremos nos próximos meses uma continuidade de geração de emprego, com algumas dificuldades, inclusive, por exemplo, no setor de construção civil, que é um setor que está tremendamente aquecido e está faltando trabalhadores para a construção civil, está faltando também funcionários, trabalhadores de nível técnico médio para trabalhar em determinadas áreas. Por quê? Porque a economia que cresce 5,5%, a expectativa de crescimento do PIB nesse ano, a previsão é que teremos nos próximos anos um crescimento de mais de 5% do PIB a cada ano. Nós vamos ter que ter mais investimento na formação de trabalhadores de nível médio, de nível técnico, para suprir a necessidade que vamos ter de trabalhadores no mercado, que vai se aquecer, está aquecido e vai se aquecer mais nos próximos meses. Então, os números são bons, mas os números vão exigir muito mais investimento em educação e, principalmente, em formação de trabalhadores de nível médio, de nível técnico.